Boa noite a todos. Mais uma vez aqui vamos ter uma conversa, né, sobre o livro O Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas antes eu gostaria de dar alguns avisos, e um deles é sobre o atendimento fraterno. Vocês têm acesso ao número do telefone que apareceu aí no início para vocês, é o número do Otacílio, e quem precisar fazer um atendimento fraterno à distância nesse momento pode utilizar esse telefone. Quem tem crianças, quem gostaria de saber sobre a evangelização infantil, também vem funcionando. A equipe vem trabalhando de maneira remota, online. Também tem aí o telefone da Sônia, para que vocês possam se informar sobre a evangelização infantil. E temos também o número da Rosângela, que é a pessoa responsável por captar doações para o nosso trabalho de cestas básicas, que é um trabalho que desde o início da pandemia só vem crescendo. Graças a Deus, nós temos tido bastante contribuição para atendermos cada vez mais famílias, mas mesmo assim a gente não fica feliz, né, de saber que tem mais famílias para atender. Mas já que essa realidade existe, então pedimos a colaboração, quem puder doar alguma coisa, quem tiver essa vontade, tiver condições de fazer uma doação para ajudarmos mais famílias, podem procurar a Rosângela por esse telefone e se informar com ela qual a melhor maneira de fazer a doação. Gostaria de convidar a todos agora, nesse instante, a fechar os olhos, a respirar fundo e se desligar de tudo aquilo que foi as suas tarefas, as suas atribulações durante o dia, para que possamos nos conectar energeticamente nesse instante, para que possamos nos conectar com a equipe espiritual da nossa casa, Bezerra de Menezes. Vamos nos imaginar naquela sala de palestras para que em breve possamos estar lá fisicamente, todo mundo de novo. Vamos pedir o amparo da equipe espiritual, dos nossos mentores, para que possamos ter um bom aproveitamento desse momento, possamos evoluir um pouco mais, crescer um pouco mais, aprender algo que nos traga evolução moral, para que possamos ser pessoas melhores e, consequentemente, fazer do nosso mundo um planeta melhor. Que possamos em breve estar todos juntos, pessoalmente, nos abraçando, nos encontrando, e que a vida volte a ser como era, com todo o ensinamento que tiramos desse período, de todas essas dificuldades que passamos, e que possamos realmente ser mais solidários, mais fraternos, pensar mais no próximo. E assim, damos por aberto mais um trabalho desta noite, com a bênção do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como eu disse, nós falamos do livro Rumo Certo, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Esse livro, a publicação dele, a primeira edição dele é de julho de 71. Eu estou falando dessa data porque nós vamos ver alguma coisa aqui que eu acho que é tão atual e que foi escrita há tanto tempo, né? O capítulo que nós vamos ver hoje é o capítulo 24, Vantagens Ocultas. Então nós vamos ver de que vantagens que Emmanuel está falando, quais são essas vantagens ocultas, né? E alguém aqui, acho que já deve ter ouvido essa expressão, que fala que muitas vezes as bênçãos vêm disfarçadas de tragédias, não é? E aí nós vamos descobrir por quê, como que uma tragédia, como que um problema, como que uma dificuldade pode ser bênção. E é exatamente sobre isso que Emmanuel nos fala. Eu vou contar rapidamente aqui uma historinha, que eu acho que ela vem bem a calhar para o que nós vamos falar hoje. Acho que muitos de vocês devem conhecer essa história. Diz que Jesus, né? Dizem que Jesus um dia resolveu vir passear na Terra e ver como é que estavam algumas famílias, fazer algumas visitas, ver de perto o planeta Terra. Como se Jesus precisasse, mas vamos na história, né? Então Jesus veio para cá
E ele veio acompanhado de um, um anjo ou um espírito amigo que veio com ele fazer companhia. Estavam os dois andando, visitando famílias, visitando pessoas, vendo as coisas. E aí um dia eles viram, andando numa estrada, eles viram uma casinha muito pobre, muito simples, um terreno com o mato tomando conta, tudo com aspecto de abandono. Eles resolveram parar na desculpa de pedir um copo d'água e conhecer a família. E aí perguntaram para a família, né? Falaram, nossa, mas vocês têm uma terra boa aqui, mas do que vocês vivem? Como é que vocês fazem para sobreviver? Aí os membros da família, um deles falou assim, não, é que nós temos uma vaquinha, e essa vaquinha dá um X de leite por dia, a gente ordenha essa vaquinha e vai na cidade e vende o leite todos os dias e com isso a gente consegue se manter, e a gente vai comendo, né? E vai levando como Deus quer. A gente fala, né? Como Deus quer. Tá bom, e eles saíram. Quando eles estavam saindo, Jesus viu que a vaquinha estava lá na beira de um precipício, na beira de uma pirambeira. E ele, né, com toda a energia que ele tem, com a força que ele tem, ele fez a vaquinha despencar morro abaixo lá e a vaquinha morreu. Aquele espírito que estava com ele, aquele anjo, falou assim: Senhor, que maldade! Como que o senhor pode fazer uma coisa dessa? A única coisa que aquela família tinha era aquela vaquinha. E o senhor faz uma coisa dessas? Falou: deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Passado algum tempo, eles resolveram voltar e revisitar as famílias e chegaram nessa família da vaquinha. Chegaram lá, não reconheceram o lugar, uma casa muito bonita, grande, o terreno cheio de plantações e de milho, de mandioca, e de feijão e de coisas assim, né? Tudo com aspecto muito mais rico. Aí entraram lá e, oi, tudo bem? Vocês lembram da gente? Nossa, da última vez que nós estivemos aqui, estava diferente, mudou tanto. O que houve? Eu falei, então, nós tínhamos uma vaquinha e a vaquinha não caiu no precipício e morreu? Nossa, e como que vocês fizeram? Então, aí a gente teve que se virar, teve que aprender. Aí nós começamos a plantar, nós começamos a limpar o terreno, começamos a cultivar coisas aqui. E com isso a gente foi tendo mais dinheiro, melhorando de vida. E hoje nós estamos assim. Então, essa historinha, ela tem uma intenção de ser uma coisa lúdica e engraçada, mas é a realidade. Às vezes a gente precisa que a nossa vaquinha caia no precipício para a gente despertar para outras coisas. É o que eu falei, a bênção disfarçada de tragédia, né? Então, Emmanuel nos fala o seguinte, que todos nós precisamos de apoio, de solidariedade, de ajuda nos nossos momentos de aflição, porque todos nós estamos no mundo de provas e expiações, que está em evolução, mas ainda somos provas e expiações. Então, todos nós aqui estamos sujeitos a tristezas, sofrimentos, dores, provações, não é isso? E que todos nós precisamos de ajuda, ninguém aqui veio para sofrer sozinho. Então ele fala muito dessa solidariedade, né? E ele diz que isso é justo para com quem está sofrendo e é obrigação para quem presta ajuda. Nós estamos aqui para isso, para um ajudar o outro, um apoiar o outro. Então todos nós temos dificuldades, mas todos nós também temos o dever de ajudar quem está passando por dificuldade, né? Ah, ele está passando dificuldade porque ele merece, porque é o destino, porque Deus quis assim. Mas não, é a nossa oportunidade de praticarmos a caridade. Porque nós que somos espíritas sabemos que os próprios espíritos disseram isso para Kardec: sem a caridade não há salvação. Então, como que eu vou praticar caridade se eu não tiver a oportunidade, se não tiver alguém precisando? Mas quando alguém está precisando, eu viro as costas, então eu estou deixando de me melhorar, de praticar de dar a minha contribuição na melhora do nosso planeta, do nosso mundo, né? E como pessoa também. E ele nos diz o seguinte, que Deus não nos impõe sacrifícios inúteis e não nos permite carregar uma cruz maior, com mais peso do que o que nós aguentamos. Então, quando alguém fala assim, nossa, essa cruz é muito pesada para mim, eu não vou aguentar, sim, vai. Porque Deus não dá algo, uma tarefa para que a gente não seja capaz de suportar. Deus nos conhece, Deus sabe da nossa capacidade, dos nossos limites. Então, toda e qualquer dor que nós possamos estar passando, ou que venhamos a passar, ou que já passamos um dia, ela sempre foi na medida do que nós somos capazes de suportar. E Deus também não nos impõe sacrifícios inúteis. Deus não nos faz sofrer à toa, por distração.
Deus não erra, Deus é perfeito, Deus é amor, infinita bondade, infinito amor, infinita sabedoria. Então, de maneira nenhuma, ele nos deixaria sofrer por distração. Ai, me distraí, aquele meu filho lá está sofrendo. Não. Tudo tem o seu porquê, tudo tem uma causa, que às vezes a gente não consegue entender no momento, mas tem sim um motivo por tudo aquilo que nós estamos passando. E Emmanuel fala que nós temos que tirar desses momentos difíceis, todas essas dificuldades que a gente passa, a gente tem que tirar o aprendizado, porque toda dificuldade, todo sacrifício, toda prova, toda dor que nós passamos é um motivo para a gente aprender, para a gente se melhorar, para a gente se fortalecer, não é mesmo? Às vezes até tendo experiência para ajudar um amigo que passa por isso. Às vezes uma pessoa que está passando por um determinado problema, a gente é capaz de dizer, posso te ajudar porque eu já passei por isso, eu tenho experiência. E eu vou te explicar como que eu fiz para conseguir resolver. E às vezes a nossa experiência é o suficiente para ajudar alguém, não é mesmo? E aí ele fala que a gente não tem que louvar, que bem dizer, né, as situações difíceis ou parabenizar aquele que nos faz sofrer, porque às vezes tem pessoas que servem de instrumento para o nosso sofrimento. Isso não quer dizer que, ó, que bom que apareceu uma pessoa que me fez sofrer. Não, isso não é nada, porque cada um de nós vai responder pelos seus atos. Se alguém cometeu alguma coisa contra a gente que não deveria ter sido feita, que foi que aquela pessoa não agiu de maneira errada, injusta, óbvio que ela vai responder por essa questão, pelos seus atos. Então nós não vamos, que bom que apareceu alguém que me fez sofrer. Não é isso que ele diz. Nós temos que saber que cada um vai responder por tudo aquilo que faz de bom ou de mal, né? Então não é para a gente valorizar a situação difícil, louvar a situação difícil ou parabenizar quem nos causa sofrimento. Mas, como ele diz, reconhecer as vantagens ocultas que estão nesse sofrimento. O que isso nos traz de benefício? Porque tudo que acontece conosco é para o nosso benefício, mesmo essas coisas difíceis, né? Então ele fala assim, que muitas vezes nós estamos indo por caminhos tortuosos e não nos damos conta. Às vezes nós estamos achando que está tudo bem, que nós estamos nos comportando bem, fazendo tudo certo. E aí Deus nos envia um obstáculo que nos faz parar ou às vezes até cair, não é? Então quando a gente acha que está fazendo tudo certo, tudo legal, eu sou uma pessoa legal, estou fazendo tudo bem, acontece alguma coisa que breca aquela sua situação, que muda a sua vida, ou que às vezes nos faz cair realmente numa situação difícil, às vezes ter que recomeçar, eu vou ter que começar tudo de novo, eu vou ter que reaprender, seja um relacionamento, seja um negócio, seja um emprego, seja a sua saúde, seja um acidente, não importa. Às vezes algo acontece que a gente tem que recomeçar. E isso, às vezes, é porque a gente não estava fazendo direitinho como a gente imaginava que estava, né? Então, tudo isso serve para a gente refletir. E aí ele fala, é isso que me chamou a atenção, que é quando eu falei da atualidade, que esse livro foi editado em 1971, e Emmanuel fala aí assim que muitas vezes, né, o sofrimento coletivo serve para criar união entre as pessoas que às vezes mal se conhecem ou que às vezes até se julgam rivais, não é? Países rivais, vizinhos rivais, parentes rivais. E às vezes um sofrimento coletivo, Deus manda justamente para que seja que as pessoas busquem a união para resolver os conflitos, os problemas, aquelas situações difíceis. E nós temos esse exemplo que começou no início de 2020, que é a pandemia do Covid. Depois que começou a pandemia, quantas e quantas e quantas histórias nós ouvimos de pessoas que aprenderam a ser mais solidárias, de pessoas que procuraram ver quem está sofrendo para ajudar quem está sofrendo, e mesmo países que têm um poder um pouco maior num determinado momento, ajuda países que estão precisando mais. Então, tudo isso que Emmanuel escreveu em 71, falou em 71, nós estamos vivendo hoje, é um exemplo do que nós estamos vivendo. Então, às vezes, o sofrimento coletivo, meu Deus, mas por que nós estamos passando por tudo isso? Talvez seja para a gente aprender a ser mais fraterno, mais solidário, né? Praticar mais a caridade, entender a dificuldade do outro.
porque estamos todos passando pela mesma dificuldade, uns mais, outros menos, mas aí é que acontece, vamos ser mais amigos, vamos ajudar, vamos deixar de olhar as pessoas como rivais, como oponentes, é meu irmão que está precisando de ajuda, não é mesmo? E ele fala assim, dá outro exemplo, que às vezes uma ingratidão sofrida, a gente sofre uma ingratidão muito grande de uma pessoa assim, que às vezes nos afasta de um ambiente, de um trabalho, de um grupo, ou mesmo de uma própria pessoa, e às vezes ele fala que é isso, que é para, às vezes serve exatamente para isso, para nos afastar de ambientes em que a gente não estava indo fazer o bem, fazendo o certo para nós mesmos, às vezes. Então, tudo que acontece, né, a gente tem que observar que pode ser um problema, uma dificuldade, um obstáculo, uma ingratidão, uma pandemia. Mas, gente, o que nós podemos aprender com isso? Por que aconteceu? Se nós passamos aí quase 2 anos de pandemia e quando acabar eu estivesse com os mesmos sentimentos, com as mesmas atitudes, eu for a mesma pessoa que eu era, ela não serviu de nada para mim. O sofrimento coletivo ou não me atingiu, eu acho que isso não é comigo, ou eu sou uma pessoa que não aproveitei a oportunidade para aprender, né? A gente tem que transformar os obstáculos em impulsos. O obstáculo é um trampolim para a gente rever as nossas atitudes, para a gente rever os nossos pensamentos e falar o que eu posso fazer para melhorar, como eu posso tirar lição de tudo isso que eu estou passando para ser uma pessoa melhor, para tomar atitudes mais dignas. Então, muitas vezes, os obstáculos, os problemas, é para curar a gente do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. E é o momento da gente praticar a humildade, o aprendizado, a solidariedade, não é mesmo? E ele fala exatamente isso. Nossas provas são nossas bênçãos. Se a gente não tivesse as dificuldades, a gente não cresceria. A gente não modificaria as nossas atitudes. Se a gente vivesse num mar de rosas, um mundo maravilhoso, em que e ninguém nos faz o mal, como que eu vou aprender a perdoar? Se ninguém me tira do sério, como eu vou aprender a ter tolerância? Se ninguém sabe menos que eu, como que eu vou aprender a ensinar alguém que precisa da minha experiência, né? E ele termina dizendo assim: reflete nos males maiores que fatalmente nos alcançariam amanhã, se não fosse o socorro providencial dos males menores que Deus nos manda hoje. Tá? Então, o que ele quer dizer? Que tudo isso que acontece com a gente, que muitas das nossas dificuldades são males menores que Deus nos coloca na nossa vida, no nosso caminho, porque a gente estaria caminhando para males maiores amanhã, né? Talvez nessa vida, talvez na vida espiritual, depois que a gente desencarnar, a gente não sabe. E aí ele diz que se a gente reconhece isso, a gente reconhecerá que todo contratempo aceito com paciência e serenidade, a gente vai entender que isso é o toque do amor de Deus, alertando-nos e guiando-nos para o caminho certo. Então, tudo aquilo que a gente acha que é tragédia, pensa, reflete, observa, ora e veja, você não enxerga ali uma oportunidade de mudança. Para pensar se aquilo não foi a sua vaquinha que caiu o precipício abaixo, para você mudar de atitude, repensar seus atos e mudar de caminho. Então, assim, eu espero que tenha contribuído de alguma maneira e que a gente possa refletir daqui por diante todas as vezes que a gente tem uma dificuldade, sabe? Pensar um exemplo rápido, aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, a pessoa perdeu o avião, foi um transtorno, quando ela perdeu o voo, ela achou que ia perder o emprego, ia perder o negócio, ia perder o casamento de alguém que ela estava indo, meu Deus, ficou indignada, e aí o avião caiu, né? Então a gente tem que pensar que os contratempos, muitas vezes são, assim, é a mão de Deus nos livrando de coisas muito piores, de caminhos errados que a gente pode tomar.
né? E fazer o mal para outras pessoas e principalmente para nós mesmos, porque tudo que a gente emana, a gente recebe de volta. Então, o mal que eu faço a alguém, com certeza volta para mim. E o bem que eu faço para alguém também vai voltar para mim. Então, que nossos problemas, nossas dores e nossas dificuldades sirvam sim de impulso, de trampolim, para que a gente mude as nossas atitudes, os nossos pensamentos e a gente se torne pessoas melhores, né? Vamos agora fazer a nossa oração final, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos deem luz, que nos deem força para encararmos todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, sejam eles de saúde, de relacionamento, financeiros, qualquer um que seja o problema. Os problemas, às vezes, que a gente tem com um vizinho, com um parente, dentro da nossa casa, no nosso emprego, né? Que todos esses problemas a gente avalie, analise e peça a Deus que nos ajude a encará-los como uma lição, como uma bênção, para que possamos nos tornar pessoas mais fortes, mais dignas, mais humildes, que todos esses problemas, essas dificuldades sirvam para anular de nós ou diminuir em nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, que nós possamos ser mais solidários e olhar para aqueles nossos irmãos que precisam do nosso sorriso, da nossa mão estendida, da nossa ajuda, da nossa simpatia, da nossa empatia, que possamos olhar aqueles irmãos necessitados como nossos irmãos e pensarmos: graças a Deus, sou eu a pessoa que pode ajudar, porque nós a todos os momentos nós podemos ser também aqueles que precisam da ajuda. Então, quando nós estamos na situação de quem vai ajudar, nós temos que agradecer muito a Deus a oportunidade. E quando nós precisarmos de ajuda, que também tenhamos a humildade de pedir essa ajuda e saber que todos nós estamos no mesmo planeta e todos nós vamos passar por dificuldades e vamos precisar de ajudas dos nossos irmãos, dos nossos mentores e de todas as pessoas que puderem nos estender a mão. Tenhamos essa humildade de saber que somos todos parte de um todo, de uma só energia, um só amor, um só Criador. Estamos todos aqui para ajudar uns aos outros sem distinção. Muito obrigado, Senhor. Agradeço a todos. Que assim seja.